No módulo anterior a gente falou da saúde da criança, do adolescente e da mulher. Aqui agora a gente vai falar da saúde do adulto e do idoso. A gente vai ver que os princípios básicos eles não mudam muito, mas o tipo de atenção que é dada, às vezes, tem alguns diferenciais, ok? Então, na leitura desse módulo, é importante que você observe como é que o fisioterapeuta está atuando na saúde do adulto e do idoso, além de reabilitação, tá? Na atenção primária. Qual é a abordagem, e se a abordagem ela é integral, e assim como nos outros, se está atendendo os aspectos sociais, ambientais e comportamentais para a gente definir que é integral, tá? E como a gente falou no módulo passado, integral é diferente de holístico. Tá? E a gente precisa que você entenda o papel do fisioterapeuta na promoção, prevenção e proteção de saúde dentro desses dois grupos. Joia? Na saúde do adulto, tá? A gente precisa entender que a vida adulta é marcada por pressões, responsabilidades que podem gerar estresse. E o estresse acaba gerando o quê? Doenças, ok? O estilo de vida, o sedentarismo, fatores socioeconômicos, culturais também, mas como a gente está no integral, vou deixar o cultural para depois. Desculpa, gente. São cruciais na prevalência de doenças crônicas. Então isso tem que ser muito bem avaliado, ok? Eu tenho também a questão, né, da violência, ambiente de trabalho, ok? Socioeconômico, tudo isso afeta a saúde, tornando o adulto vulnerável. Então, como você tem que, de uma forma, participar de maneira integrada, você tem que fazer uma análise e uma avaliação de tudo isso, ok? Na saúde do idoso, a gente entende que o envelhecimento da população hoje é uma questão demográfica, ok? E aí exige novas políticas de saúde, porque a população, a cada dia que passa, está ficando mais o quê? Mais velha. Está ficando mais velha. Você tem uma perspectiva de vida, de anos de vida maior do que há anos passados, anos anteriores. Com isso, a gente tem uma série de problemas. Do ponto de vista social, a gente tem, por exemplo, discriminação e preconceito, tá? E aí a gente precisa ver coisas que facilitem e não dificultem a inclusão social e o acesso à saúde do idoso. Fatores como risco de queda, violência, são desafios crescentes na saúde pública quando a gente está falando de idoso. Essa questão de eles serem marginalizados também pela idade, às vezes não conseguir ter acesso, ok, a ambientes ou a trabalho, isso também causa uma série de problemas emocionais que impactam diretamente na saúde dele, ok? Então isso precisa ser muito observado, tá? E a fisioterapia, ela é atuante, porque quando eu falo de desafio crescente com relação à queda, por exemplo, a gente tem que conscientizar esse idoso que ele precisa adaptar a casa dele. A gente precisa conscientizar esse idoso que ele não pode mais subir uma escada, que o que ele pensa o corpo não responde como há 30 anos atrás, como há 40 anos atrás. Ele até constrói a ideia todinha, do início ao fim, de toda a execução, mas o corpo não acompanha mais. Que ele não pode mais subir em uma escada ou subir em uma árvore. Que o banheiro, para ele tomar banho, precisa ter barras, para ele poder se apoiar. A mesma coisa no sanitário. E que isso não é nada que deprecie ele como ser humano, né, como indivíduo, mas sim uma garantia de prevenção a algo que pode trazer uma repercussão muito grande e até mesmo levá-lo a óbito. Ok? Então, essa parte educacional, ela é muito importante. Assim como a parte da avaliação e prescrição de exercícios, tá? De fortalecimento, alongamento, aumento de amplitude de movimento, né? Melhoria de
mobilidade, deambulação e uma série de outros fatores nesse sentido, ok? O fisioterapeuta, gente, ele também pode trabalhar na gestão. Ele atua na gestão, tá? E aí, eu tenho duas facetas da gestão. Na atuação direto com o meu paciente, que aí seria a gestão de quê? De doenças crônicas. Quando eu estou falando do paciente idoso e do paciente adulto, utiliza um conjunto de interações do ponto de vista de cuidado, do ponto de vista de educação, do ponto de vista de passar as informações para esse paciente da melhor forma possível, para alcançar melhora clínica e reduzir riscos à saúde desse paciente. Mas ele também trabalha na gestão da saúde de forma o quê? Aí não mais assistencial, mas na forma de administração mesmo, ok? Dentro ou inserido na unidade de atenção básica como administrador, tá? Como gestor da unidade ou como gestor de alguma seção, ok? Ou de algum dos programas. O fisioterapeuta também trabalha nessa área da gestão administrativa, da gestão de projetos, ok? Ele atua na prevenção, como a gente já viu. A prevenção é sempre para a gente identificar riscos que podem levar a agravos. Riscos que levam a agravos. Chão escorregadio, risco, queda, agravo, fratura. A gente precisa identificar isso aí. Porque dependendo de riscos e dependendo do agravo, um paciente idoso, por exemplo, imobilizado, perda de massa muscular, ok? Retorno venoso prejudicado e uma série de outras coisas. Quando eu falo de risco e agravo, por exemplo, se eu olho para o meu paciente agora e vou fazer uma anamnese dele, vou fazer uma avaliação e vejo que ele não está com força muscular como deveria. Então ele tem perda de força, consequentemente ele tem perda de massa. Perca de força, perca de massa muscular, risco de o quê? Queda. Então, identificado esse risco, identificado que os agravos que esse risco pode causar, eu vou trabalhar esses riscos para prevenir os agravos. É isso que a gente vai fazer. Então, eu vou tentar, em um caso como esse, por exemplo, realizar atividades que visam restabelecer força, massa muscular, força muscular, coordenação motora, consequentemente o quê? Equilíbrio. Tá? Então é assim que a gente vai atuar dentro desses programas. Ações de prevenção incluem o quê? Adaptações de ambiente, como a gente já falou aqui. Ok? Orientação sobre o uso. Inclusive de quê? De utensílios domésticos, do sapato que ele vai calçar, da roupa que ele vai vestir, tá? É muito importante. A fisioterapia, então, para o adulto e para o idoso, ela atua na promoção para que as pessoas passem a ter um envelhecimento ativo. O corpo, ele se mantém são se ele está em ação. Ok? Então, promover práticas regulares de atividade física para proteger contra doenças crônicas é uma coisa que a gente tem que pensar. Ações em grupos, tá? Com esses indivíduos adultos, com esses indivíduos mais idosos. Ginástica, dança, caminhada, exercícios que agrupam, que combinam com o quê? Com atividade física e socialização, ajudam demais. Tá bom? Então, as estratégias de saúde para o adulto é planejar e executar para que ele tenha a melhor qualidade de vida. Tá? Eu preciso olhar a moradia. A gente já viu isso. Eu preciso entender como ele trabalha. Eu preciso ter foco também na ergonomia, já que eu quero trabalhar com prevenção. Eu preciso, para promoção de saúde, incentivar controle de peso. A gente já falou aqui de práticas
ok? De exercício que devem ser o quê? Regulares, tá? E para o idoso, prevenção principalmente de o quê? De quedas. Aí eu tenho que trabalhar com o quê? Força muscular, coordenação e equilíbrio, orientação para o uso de adaptações, remoção de tapetes, por exemplo, campanhas educativas para ter o quê? Consciência das mudanças fisiológicas que vão ocorrer durante o envelhecimento, para que ele entenda, tá, que ele precisa respeitar esse processo e não brigar contra ele ou se colocar à frente dele, que isso é muito perigoso. Então, o papel do fisioterapeuta no SUS é de atuar de forma respaldada, de acordo com o que está na Constituição Federal de 1988 e de acordo com as nossas diretrizes curriculares. O profissional atua em todos os níveis, como a gente vê aqui, e o foco principal é prevenção e promoção. Isso contribui de uma forma para a otimização dos recursos do SUS. Esses programas fazem com que o governo tenha uma economia absurda, ok? E é isso que se busca. A gente se vê no módulo 5.